A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Levítico e hoje nós vamos meditar no capítulo 12, onde a palavra de Deus nos diz: Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um filho varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda, e no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Amém. Glória a Deus. Aqui nesse capítulo 12, o Senhor vai trazer uma instrução a respeito da mulher quando ela estivesse grávida e então desse à luz a sua criança. Segundo a instrução desse texto bíblico, a palavra do Senhor vai nos dizer que depois que esta mulher ela dá à luz, se o filho que ela deu à luz for um varão, for um homem, então esta mulher ela será imunda por 7 dias, ou seja, durante 7 dias ela estava separada completamente do serviço, das atividades religiosas, do culto da época. E a Bíblia ainda diz que, mesmo depois que passasse o seu período de separação, o período da imundícia dos 7 dias, ela ainda teria que ficar na sua purificação mais 33 dias. Somando-se os 33 dias com os 7 do período da imundícia, dá-se então a soma de 40 dias que a mulher deveria ficar afastada ali do culto, não poderia tocar nas coisas santas e logo não tinha acesso então à igreja. Mas a Bíblia diz que se a sua criança, ao der à luz, fosse uma fêmea, aí a sua imundícia seria 2 semanas, ou seja, 14 dias. E a sua purificação seria num período de 66 dias, ou seja, 66 dias, somando-se mais os dias da imundícia, dá-se 80 dias, ou o dobro do período em que a mulher estava separada do templo por haver concebido ou dado à luz a um filho varão. O interessante que me chama a atenção quando eu leio esta lei é que logo depois nós vamos ver nos versículos seguintes como que seria aí feito o processo da purificação. Ou seja, primeiro a mulher era imunda pelo período de 7 dias, ou seja, durante este período de 7 dias ela ficava aguardando para iniciar o processo de reinclusão na sociedade religiosa da época. Passados-se os dias da imundícia, então, ela iria já entrar no período de purificação.
e, acabado o período de purificação, o que é que ela fazia? Ia ao templo. Ia ao templo para quê? Para oferecer o sacrifício. Olha só, diz o versículo 6. Quando forem cumpridos os dias da purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto, ou um pombinho, ou uma rola para a expiação do pecado, diante da porta da congregação ao sacerdote. Ou seja, quando acabava-se esse período, ela então trazia uma oferta para apresentar ao Senhor como forma de fazer um sacrifício, porque ela esteve imunda. Talvez você está se perguntando por que é que a mulher, ela, cumprindo-se um dom de Deus que recebera, que era a gestação e a procriação, haja vista que lá em Gênesis, quando Deus colocou o homem sobre a terra, ele ordenou que ele viesse a multiplicar-se e a encher a terra. E porque agora o Senhor diz que uma mulher que concebe, que dá à luz, que cumpre com este mandado, com esta ordem, com esta ordenança divina, agora ela está impura, ela está imunda. Era por causa da contaminação do sangue, porque a gente sabe que quando há o contato com o sangue, a pessoa tornava-se, segundo a lei, imunda, tornava-se imunda, e ela então deveria ser afastada do culto religioso da época. Então, por isso que a mulher tornava-se imunda, porque não é possível que haja um ato de concepção, de dar à luz um parto que não haveria o envolvimento com o sangue. Portanto, isso justifica aí esse período, então, de contaminação. E aí, passados os dias, então, ela ofereceria esse sacrifício como uma oferta de sacrifício que iria, então, justificar o seu período de separação e contaminação. Logo, o que eu acho interessante na Bíblia é que, apesar de Deus estabelecer que a mulher seria imunda, Deus mostra o período e como seria o processo da purificação, e Deus então mostra que, ao final desse período, era necessário oferecer uma oferta que seria de sacrifício para a expiação do seu pecado. E o Senhor diz, olha, a oferta será um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado. Ou seja, isso quer dizer que o cordeiro para o holocausto, esse cordeiro iria morrer. Esse cordeiro iria morrer. Por que o cordeiro iria morrer? Porque o sacrifício do pecado, alguma coisa teria que morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo, alguma coisa teria que morrer, algum animal teria que morrer para que então fosse justificado aquele pecado. Então, o cordeiro era o animal que seria morto, e o pombinho ou uma rola para a expiação do pecado, ou seja, esse animal da expiação, ele não iria morrer, porque ele iria levar o sangue daquele que morreu como forma de expiação pelo pecado. Mas a Bíblia diz, no versículo 8, que se a mão daquela mulher não alcançasse para oferecer um cordeiro, então ela iria tomar 2 pássaros, 2 rolas ou 2 pombinhos para o holocausto e para a expiação. Por quê? Não é da intenção de Deus fazer com que o processo de recuperação ou de restauração seja somente para aqueles que são mais bem-sucedidos, que têm condições financeiras, mas o processo que Deus cria,
é para que todos sejam alcançados. Por isso, ele estabeleceu: se a pessoa tem condição, vai oferecer um cordeiro e um pássaro, que é no caso uma rola ou pombinhos. Mas, se ele não tem condição, então ele vai pegar 2 rolas e 2 pombinhos e vai oferecer em sacrifício. De forma que o processo de Deus para a restauração daquela que havia sido contaminada, né, durante o período do seu parto, fosse acessível a todas elas. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, e amanhã teremos mais um momento de reflexão bíblica e eu espero você. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu dia e continue conosco, compartilhe e abençoe alguém.